Muito boas-vindas ao Nerdologia. Meu nome é Guilherme Lu e eu sou bacharel em Educação Física, divulgador científico, professor de calistenia e já tô esperando você esmagar o botão de like desse vídeo. Hoje nós vamos entender se é possível existir um Hulk na vida real. Bruce Banner era um cientista que, após ter sido exposto à radiação, se tornou o incrível Hulk. Já a mulher Hulk é a Jennifer Walters, e adquiriu seus poderes ao entrar em contato com o sangue de Bruce, que é seu primo. Ambos possuem poderes semelhantes, com destaque para alta quantidade de massa muscular e incrível força. Bom, a gente sabe que é bem improvável que entrar em contato com radioatividade nos transforme em Hulk, por isso não tentem isso em casa. Mas ignorando esse ponto, será que existe algo de científico nos poderes do Hulk? É possível existir o Hulk na vida real? Aqui a gente poderia analisar várias coisas, a quantidade de músculos, o nível de força, a invulnerabilidade. Mas antes eu queria começar com a cor, porque foi algo que me surpreendeu na pesquisa desse roteiro. Isso porque dessa vez, para a alegria de vocês, um sonho não será tão destruído, já que a cor do Hulk pode até ser plausível. De acordo com o professor Sebastian Alvarado, ela poderia vir de uma substância chamada biliverdina. Essa substância aparece quando a gente quebra a hemoglobina, aquela proteína que está presente no nosso sangue. Isso acontece, por exemplo, quando a gente tem um hematoma. O trauma mecânico estimula vários processos bioquímicos no local que em algumas fases geram a biliverdina. É por isso que hematomas ficam verdes em alguns momentos. O que o professor Alvarado hipotetiza é que o processo de transformação em Hulk é bem traumático e gera a quebra da hemoglobina, produzindo muita biliverdina. Ou seja, basicamente um Hulk é verde porque durante a sua transformação ele gera o maior hematoma do mundo. Só que olhando para a vida real, o que faria mais sentido seria até um Hulk que vai mudando de cor, igualzinho os nossos hematomas. Isso porque a biliverdina não é a única substância criada no processo. Existem outras que geram outras cores a depender da fase de recuperação do machucado. Ok, a cor parece até ser plausível, mas o motivo dela, a transformação, é um pouco mais difícil de explicar. O Bruce passa de cerca de 70 quilos para mais de 500 em instantes. Isso quebra o princípio da conservação de energia que eu mencionei no vídeo de como Thor emagreceu. Nessa cena de Hulk, isso fica um pouco mais evidente. Onde estava toda essa massa que fez a Jen quebrar a cama? Ela tem que ter vindo de algum lugar. E no livro Marvel Anatomy, a hipótese levantada pelo T'Challa, que é o autor do livro, é que isso seria através de uma transferência de energia extradimensional. E bom, essa explicação pode funcionar na ficção, mas até onde a gente sabe, na vida real, para ganhar toda aquela massa, um Hulk teria que fazer do jeito tradicional e mais difícil, treinando muito. Mas será que é possível chegar nesse nível de massa muscular? Para responder isso, a gente tem que entender antes um pouco do nosso músculo. Esse tecido é composto por várias fibras ou células musculares. Dentro de cada célula existem várias estruturas, dentre elas os sarcômeros, que são os responsáveis por fazer o músculo contrair, como eu expliquei nesse vídeo sobre contração muscular. E pensando em aumentar a nossa massa muscular, a gente teria basicamente dois mecanismos: aumentar o número de células, que é chamada hiperplasia, ou aumentar o volume da própria célula, que é chamada hipertrofia. A hiperplasia muscular é um fenômeno que acontece, por exemplo, em aves. Quando colocado o estímulo adequado, as células musculares se multiplicam. Mas apesar de ser uma ideia muito tentadora, infelizmente as evidências de que isso ocorre em nós, humanos, é muito baixa. Ou seja, a não ser que a família Banner tenha um parentesco com um Ben-TV, a hiperplasia não seria um caminho muito convincente para justificar um gigante esmeralda. Aí sobraria para a hipertrofia, a velha conhecida de todos os nerds marombas de plantão. Nesse caso, no lugar das células se multiplicarem, elas aumentam o seu tamanho. As estruturas de dentro das células crescem e tornam o músculo, como um todo, mais volumoso. A ideia é relativamente simples: colocar um estímulo mecânico, geralmente com pesos, em determinado músculo. Esse estímulo vai gerar uma série de sinalizações moleculares que vão indicar para o corpo que aquela área tem que ser fortalecida. E aí, se alimentando e descansando direito, o nosso músculo hipertrofia e cresce. Mas como nem tudo são flores, apesar do processo ser simples na teoria, na prática isso envolve muito esforço e consistência nos treinos. Fica ainda mais difícil quando o nosso corpo começa a progredir de forma cada vez mais lenta ao longo dos anos. No vídeo do treino do Saitama eu citei vários princípios do treinamento, regrinhas gerais que envolvem treinos físicos, mas um dos que eu não citei lá é o princípio da treinabilidade. Esse princípio basicamente diz o seguinte: quanto mais treinada, menos treinável a pessoa é. Isso quer dizer que quando a gente está saindo de um estado fisicamente inativo, é relativamente fácil da gente progredir, porque qualquer estímulo minimamente bom vai dar resultado. Agora, quanto mais a gente treina, por exemplo o Rex, menos espaço para progredir a gente tem.
De forma ultra simplificada, é como se a gente tivesse um limite para evoluir. Quanto mais perto do limite, mais difícil fica de continuar evoluindo. E nosso corpo tem vários mecanismos para fazer isso, por exemplo, a ação da miostatina, que tem um efeito de inibir a hipertrofia. Esse limite é influenciado por vários fatores, como idade, sexo biológico e, é claro, genética. Você deve conhecer alguém que entra no shape relativamente rápido e mais fácil se comparado com outras pessoas. Um Hulk da vida real, nesse caso, teria uma genética bastante propensa para hipertrofiar. Ele poderia até ter uma mutação no gene da miostatina que a Laura comentou no vídeo do composto V. Existem espécies de animais e relatos de humanos que nascem com essa mutação e têm uma facilidade muito maior para produzir músculos e ficar maromba. Ou até então, um Hulk poderia seguir o que muitos fazem ao chegar próximo do seu limite, usar uma asparadinha diferenciada. Como eu disse no vídeo da corrida do Naruto, uma das formas da gente checar o limite humano é justamente olhar para o alto rendimento. No caso de construção muscular, seria o fisiculturismo. E apesar de existirem diferentes vertentes e categorias, inclusive as naturais, que não fazem uso dessas substâncias, muitos atletas hoje usam esteroides anabolizantes, por exemplo. Essas substâncias podem fazer o corpo ultrapassar o seu limite para conseguir hipertrofiar mais. E é claro que não é feito exclusivamente disso, mas comparando o histórico de campeões e campeãs do Mr. e Miss Olímpia, por exemplo, dá pra ver que eles têm ficado maiores ao longo dos anos. O problema é que o uso dessas substâncias não vem de graça. Além da dificuldade em testar a segurança e eficiência delas em pesquisas científicas controladas, existem uma série de efeitos colaterais que tendem a vir junto com o uso, como problemas no coração. Mas como esse vídeo já tá longo, vocês acham que vale um vídeo mais específico sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários. Por fim, o que fica de mensagem é que mesmo hoje não sendo possível um Hulk igualzinho ao que a gente vê nos quadrinhos aqui na vida real, treinar força é uma coisa fundamental pra gente, como eu expliquei em detalhes no vídeo A Força Está Com Você. Inspirado no Hulk ou não, querendo ser maromba ou não, o lado positivo de treinar força direito é que você só colhe benefícios. Fica mais forte, mais resistente, aumenta sua qualidade de vida e não precisa ficar verde e nem rasgar as calças para nada disso. Por isso, como dica final, se você quiser saber um pouco mais sobre como treinar força e mais detalhes sobre hipertrofia, eu preparei um infográfico sobre isso lá no meu Instagram, dá uma olhada. E no meu último episódio sobre a corrida do Naruto, muita gente comentou sobre o uso do chakra. E realmente, no universo do Naruto, os personagens andam na parede, na água, dão saltos impossíveis e cospem bolas de fogo usando chakra. Mas nesse caso, como corrida, diferente por exemplo do poder de voar, é algo muito mais próximo de nós, eu quis analisar de forma mais realista mesmo. Além disso, muita gente comentou que tinha uma impressão diferente da posição dos braços. No lugar de levar eles ativamente para trás, eles iam de forma passiva por causa da alta velocidade. Isso até faria sentido com um tecido, uma bandeira ou coisas bem leves, mas como eu disse no vídeo, nossos braços têm bastante massa e mesmo em altas velocidades, a gente gastaria bastante energia para manter eles nessa posição. Um exemplo é o skate downhill, ou o skate de ladeira. O nome é autoexplicativo, a ideia é descer belas ladeiras de skate. Nessa modalidade é possível chegar até cerca de 140 km por hora, ou seja, velocidades bem mais altas que a corrida humana e talvez até próxima da velocidade que um shinobi médio correria. E aí olha os braços dos atletas dessa modalidade, eles realmente colocam eles para trás para facilitar o ganho de velocidade, porém numa boa parte do tempo eles apoiam eles na lombar, justamente porque os braços têm bastante massa e mesmo em altas velocidades não é tão eficiente manter eles nessa posição de forma ativa por muito tempo. Então, observando isso e considerando o mundo ninja com chakra e tudo mais, talvez até faria sentido o Naruto correr literalmente com as mãos nas costas. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.